Olá, pessoal, seja bem-vindo ao canal BioResumo. Eu sou o professor Mariano Ciccone e na aula de hoje iremos falar sobre teia alimentar, tá? Na aula passada nós falamos sobre cadeia alimentar, tudo bem? Eu vou deixar no final do vídeo o videozinho para vocês poderem clicar sobre cadeia alimentar. E só para lembrar, né, nossos vídeos não tem corte, não tem edição, então peço desculpa a qualquer erro que possa conter nesse vídeo, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês para que eu possa explicar melhor as estruturas aqui da cadeia, da teia alimentar, tudo bem? Bom, então vamos lá. Então aqui, ó, nós temos a teia alimentar, tá? Então nós temos aqui a nossa teia alimentar. Eu representei uma teia alimentar aqui bem simples, tá, pessoal? Só para a gente poder entender. Então, quando eu falo em teia alimentar é quando eu tenho várias cadeias alimentares juntas, tá? Assiste o vídeo lá sobre cadeia alimentar, que aí vocês vão entender melhor. Então, lembrando que dentro de uma cadeia alimentar, eu tenho lá os produtores, eu tenho os consumidores e eu tenho os decompositores. Não está representado nesse meu desenho aqui os decompositores, mas lembrando, né, que na natureza nós temos que ter e temos os decompositores. São compostos por fungos e bactérias, tá? Não está representado no nosso desenho, mas nós temos que lembrar que ele existe na natureza, tá? É fundamental. Então, na cadeia alimentar, eu tinha uma direção só, eu tinha apenas um ciclo ali, né, de plantas e animais, tá? Então, na teia alimentar, eu tenho a mistura de várias cadeias alimentares. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, eu tenho um produtor, tá? Eu tenho aqui vários consumidores, tá? E esses consumidores, eles estão interagindo entre eles e vão direto ali também entre o produtor, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, uma única cadeia alimentar. Olha que interessante. Então, eu tenho aqui, ó, a planta, tá? Eu tenho aqui um inseto, eu tenho um anfíbio aqui, eu tenho um réptil, uma ave. Então, vocês estão vendo que aqui, ó, vocês percebem que aqui eu tenho uma única cadeia alimentar, tá? Uma cadeia simples, tá? Onde eu tenho um produtor, consumidor de primeira ordem, consumidor de segunda, de terceira e de quarta ordem. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho outra cadeia alimentar, ó, né? As plantas, outro inseto vem para esse pássaro e depois vem para essa ave aqui, outra cadeia alimentar. Então percebo que quando eu falo em teia alimentar, eu estou falando em várias cadeias alimentares que estão entrelaçadas. Então são várias cadeias alimentares que estão entrelaçadas. Percebe que na natureza, o que nós temos mesmo no real são teias alimentares. Na natureza, eu não tenho bonitinho ali uma cadeia alimentar, eu tenho várias, né? Eu tenho várias cadeias alimentares que eles estão interagindo. Então, lembrem também uma coisa muito importante, tá? Eu vou até colocar aqui numa setinha vermelha para identificar para vocês, tá? Ó, a setinha está em preto. Quando eu faço a setinha nessa direção, como está aqui, eu estou querendo dizer que esse organismo aqui, no caso essa planta, serve de alimento para esse. Quando eu faço isso, ó, esse serve de alimento para esse, tá? Então essa direção da setinha é de extrema importância, não podem esquecer disso, tá? Então, ó, eu vou apagar para ficar mais fácil então de entender. Então aqui, ó, essa cadeia alimentar. Então, quem é esse aqui? Eu vou escrever. Esse aqui é o nosso produtor, tá? Então esse aqui, ó, eu vou colocar um pezinho aqui, que ele é o nosso produtor, tá? Esse aqui é o nosso consumidor de primeira ordem. Eu vou colocar um C1 aqui, representando o consumidor de primeira ordem. Esse aqui é o nosso consumidor de segunda ordem, tá? Esse aqui é o nosso consumidor de terceira ordem e esse aqui é o nosso consumidor de quarta ordem, tá? Então, consumidor primário, secundário, né, de primeira ordem, segunda ordem, terceira e quarta ordem. Isto nesta cadeia alimentar. Quando eu falo em teia, que eu falei que é a integração de várias cadeias, veja que importante aqui, ó. Vamos pegar essa cadeia aqui, ó. Essa planta, ela continua sendo produtor. Lembre que base de teia e cadeia alimentar sempre vai ser um produtor. Ela serve para esse pássaro aqui, tá? Possivelmente esse pássaro se alimente ou do fruto ou da semente. Então, esse aqui é um consumidor de primeira ordem, tá lá, C1.
Só que veja que a cobra agora nessa cadeia alimentar, ela serve como um consumidor de segunda ordem. Ela não é só um consumidor aqui de terceira. Nesta cadeia, ela está servindo como um consumidor de segunda ordem. E a ave aqui, por comer essa cobra, ela está servindo como consumidor de terceira ordem. Então vejam bem que na teia alimentar, tá, existe essa diferença, tá? Como eu tenho várias cadeias. E tomem cuidado, que a maioria dos exercícios de vestibular, do Enem, ele vai pedir para você classificar quem é consumidor de primeira ordem, de segunda ordem e de terceira ordem. E ele vai te montar ali, ele vai te mostrar ali uma teia alimentar. Então, vocês precisam fazer passo a passo toda a cadeia alimentar. Então, por exemplo, aqui, ó, esse inseto, ele também é um consumidor de primeira ordem, tá? Se ele é de primeira ordem, ó, vejam que o pássaro, tanto para essa cadeia quanto para essa cadeia, ele também é um consumidor de segunda ordem, tá? Aqui de segunda e aqui de terceira. Só que aqui, ó, se esse pássaro se alimentou dessa planta, consumidor de primeira ordem, só que se ele serve de alimento para essa ave, consumidor de segunda ordem. Então veja que essa ave aqui, ó, ela pode ser, né, possivelmente uma ave de rapina aqui, ela vai ser consumidor de segunda, de terceira e de quarta ordem, dependendo da cadeia alimentar que ela está participando. Então tomem muito cuidado, que normalmente os exercícios ele vai pedir para você definir quem é o produtor, quem é o consumidor. Só que na teia alimentar você precisa ficar atento se é consumidor de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, de quinta ordem, não importa. Mas tomem cuidado, faça passo a passo, um por um, cadeia por cadeia, que você vai conseguir fechar a sua teia alimentar, tá? Então, ó, lembrando que nossos vídeos o mais rápido possível, o mais resumido possível, e hoje nós falamos da teia alimentar. Lembrando que toda a teia tem os seus decompositores, tá? Bom, eu vou deixar no final desse vídeo o vídeo falando sobre cadeia alimentar, tá bom? Então, queria agradecer aí, deixe um joinha, tá? Para fortalecer o nosso canal, para fortalecer o nosso vídeo, e até uma próxima videoaula no nosso canal, tá bom? Até mais.